Bom, mais uma vez, obrigado por estarem aqui tão cedo. E já aqui no palco, ministro Ives Gandra Filho, ministro do TST do Brasil, doutora Matilde Lavouras, Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Jorge Antônio Rachid, consultor, Fernando Ogata, advogada, Caliane Abreu, advogada, Felipe Renault, advogado. Bom dia a todos. É com grande satisfação também que hoje começamos o último dia do nosso evento com esse tema das tendências de tributação de rendimentos de assalariados e empregadores e com um painel de peso aqui, com grandes nomes. A ideia é que nós tratemos um pouquinho desse tema de como enfrentar as mudanças, principalmente do prisma digital, de como tributar. E nós vamos fazer, então, o formato que o professor José Roberto tanto esperava, de mais debate, mais troca de impressões e polemizar um pouquinho essa questão. Eu trouxe algumas perguntas, alguns tópicos que eu gostaria que os expositores pudessem enfrentar. Um é a questão da pejotização, como se colocar a tributação num momento em que, por um lado, a Justiça do Trabalho vê fraude em tudo que é pejotização por não se arcar com os encargos trabalhistas. Mas, ao mesmo tempo, do ponto de vista de tributação, você tem grandes vantagens para a pessoa jurídica única, de uma só pessoa. Outro tema também que nós temos enfrentado é a questão da contribuição sindical. O Supremo Tribunal Federal acabou entendendo que é possível a cobrança também dos não associados. Então, mais uma oneração. Aí já não é para o empregador, é para o trabalhador. Nós temos toda a questão também da tributação do teletrabalho, né, que eu espero que seja tocada aí também pelos colegas. Em suma, o que nós esperamos aqui é que surjam ideias, início de solução para o problema, que nós possamos, eventualmente, ou com legislação, ou até sem uma legislação específica, encontrar caminhos novos. Então, eu vou passar de imediato a palavra da professora Matilde para nos falar um pouquinho do tema. Muito obrigada, muito bom dia a todos. Cumprimento naturalmente o senhor moderador e os mais colegas do painel. É um gosto estar aqui convosco e todos os presentes. Eu não tenho respostas, eu vou tentar trazer reflexões para que todos em conjunto possamos encontrar respostas, porque efetivamente de há alguns anos a esta parte, há aqui alterações a que se estava a referir há pouco, que não são só de agora. Nós vimos assistindo a uma tentativa de transferir para fora dos salários, nos assalariados, pagamentos que são retribuição efetiva do trabalho. Inclusivamente o crescimento daquilo que se chama os fringe benefits, que não são tributados, não são salário e, em caso de aposentadoria, não são considerados e são despesa para a entidade empregadora, mas despesa que é muito menos onerosa, porque custa apenas o seu valor e não mais que isso. Temos já há cerca de 2 décadas, pelo menos esta parte, que nós nos fomos apercebendo desta fuga de remuneração para fora do salário. Esse é um problema que tem vindo a crescer e que levou, no caso português, a grandes alterações, quer no nosso Código de Imposto de Renda, o nosso Código de IRS, quer no próprio regime contributivo da Segurança Social. Porquê? Porque já deixava os trabalhadores, os assalariados, desprotegidos. Durante a vida ativa têm o salário mais esses benefícios, quando se aposentam ou por qualquer motivo não podem trabalhar, por doença, por invalidez, a prestação compensatória é calculada com base no salário. E tudo isso ficava de fora, com uma perda de rendimento considerável. O que nós temos agora é
um acréscimo dessas situações também e que, obviamente, com a eu vou-lhe chamar assim, internacionalização do trabalho. O fator trabalho habitualmente era fixo e, portanto, prestava-se no local onde o trabalhador assalariado vivia. Nos serviços, nem sempre. Nos serviços, nós sabemos que nem sempre foi assim e sempre foi relativamente fácil prestar trabalho ou prestar o serviço internacionalmente. Mas a verdade é que, hoje em dia, uma parte considerável das tarefas pode ser desenvolvida com um contrato de trabalho assalariado, mas à distância. E aí temos o acréscimo de perceber qual é o regime jurídico que se aplica. Isso pode-se resolver, é fácil, os juristas são chatos, mas resolvem isso facilmente. O problema é a proteção. A União Europeia, nesse aspecto, caminhou já fez um caminho que é, temos uma regulamentação de uma prestação social única na aposentadoria, calculada com regras muito próprias, mas que vai englobar todos os períodos contributivos. Mas a verdade é que não é só a União Europeia. Se eu agora decidir ir viver para o Brasil e prestar trabalho à Universidade de Coimbra a partir do Brasil, neste momento não é possível, durante a pandemia teria sido possível. Como é que é? Eu fico sujeita a que regime? Aparentemente ao português, mas eu não estou cá, efetivamente. Isso é um dos problemas. Mas para mim, efetivamente, a maior parte do problema decorre daquilo que eu estava a falar há pouco, dessa questão da fuga de parte da remuneração do trabalho para fora do salário, para fora daquilo que é habitualmente tido como salário. E, a acrescer a isto, o pagamento através de ativos financeiros, eu vou-lhe chamar assim, eu não gosto de dizer que acho que as criptomoedas não são moeda e, portanto, ativos financeiros, ou até através de bens materiais. Voltamos ao salário em espécie em muitas situações, mas que não é declarado, e não é declarado por nenhuma das partes. Uma para tributação, portanto temos fuga fiscal por essa via, ou perda da receita fiscal, e temos também perda da receita do outro lado, porque não é declarado mais uma vez. E essa é uma questão muito complicada que leva, para mim, a um outro problema. Em Portugal nós temos previsto a presunção de validade das declarações de contribuinte. No Brasil, no ordenamento jurídico brasileiro, também se pode dizer que resulta indiretamente de algumas normas. O que se começa a verificar é que as autoridades tributárias começam a colocar em causa esta presunção de validade. Há sempre uma ideia de desconfiança da declaração dos contribuintes, e aqui entidade empregadora ou trabalhador. Depois há um outro problema que também tem vindo a ocorrer de forma mais ou menos assimétrica entre países, que é a confusão ou a difícil divisão entre assalariados e empreendedores. Esse é outro problema. Temos muitos assalariados que não querem ser assalariados, muitas vezes por razões fiscais. Eu sei que no Brasil há, efetivamente, muitas contribuições para além do pagamento do salário, que independem, que são custo do trabalhador. Em Portugal, o custo do trabalhador para uma empresa, para além do seu salário, são 23,5%. Ou seja, é muito. E, portanto, há vantagem para o trabalhador, em termos de salário bruto, trabalhar de forma independente, prestando, mas fica claramente muito mais vulnerável. Eu acho que isso é um problema. Nós temos a precarização da prestação de trabalho também. E essa eu deixaria esta questão no ar, porque é uma questão que me preocupa bastante. Para além disso, também este fenómeno leva ao crescimento das designadas nanoempresas. E as nanoempresas são um problema para qualquer país, porque os custos de cumprimento dos impostos são elevadíssimos e porque essas empresas nascem e desaparecem, só pop-up. Nascem e desaparecem. E para mim esse pode ser até conjuntamente com a transformação do assalariado em autoemprego, se quisermos, pode ser um dos maiores problemas que advêm destas alterações. Mas deixo só estes pontos para reflexão, depois continuaremos. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Matilde. Está muito bem colocada a questão, como conseguir tributar todas essas novas modalidades. Hoje, no Brasil, nós temos a Justiça do Trabalho querendo encaixar tudo dentro da CLT, o Supremo dizendo exatamente o contrário, que há muitas outras modalidades contratuais, mas
aí fica o problema, como garantir os direitos para o trabalhador e também para o Estado fiscal. Eu vou passar agora a palavra ao professor Jorge Rachid também para as suas colocações iniciais. Bom, muito obrigado. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Eu me alinho à preocupação da professora Matilde e, de fato, para financiar as políticas públicas com essa nova realidade, é uma engenharia um tanto desafiadora, né? Aqui já foi até colocado a possibilidade de pagamento com criptomoeda, né? Em determinadas empresas, nós temos a remuneração utilizando outros mecanismos de participação societária, top option e por aí vai, né? Uma realidade que o senhor colocou muito bem no Brasil, a questão da chamada pejotização, né? Que, de um certo modo, entrou no nosso ordenamento jurídico lá em 2005, o artigo 129, onde buscou estabelecer uma orientação no sentido de trabalhos personalísticos ou não poderem ser tributados como pessoa jurídica, apesar da ressalva que tem lá em relação ao artigo 50 do Código Civil, ainda há algumas discussões até dentro da Receita, correto, secretário Barreirinhas, de uma corrente querer tributar ainda ou não determinadas situações, mas é fato. O financiamento, aí vem aquela preocupação. No nosso caso, o senhor colocou a questão dos direitos trabalhistas. Vem o financiamento da Previdência Social. Como fica esse financiamento da Previdência, né? Eu lembro que a professora Radassa até comentou no lançamento do livro o aspecto da previdência complementar, né? Que é uma questão de cultura, né? Acho uma questão de cultura de influenciar dessa forma. Mas o fato é a necessidade de fontes de financiamento e numa realidade que já não é mais aquela do trabalho assalariado, né? E, nesse ponto, eu sou da opinião que o sistema tributário deve ter várias fontes de financiamento, tá? Passando pela renda, passando pela folha de pagamento, que está bastante desidratada hoje em dia, né? A tributação, como foi ontem mencionado, tributação sobre consumo, propriedades e tal. Então, eu gosto desse sistema onde a fonte de financiamento ela pode ser distribuída em várias bases, bases tributárias, né? Como nós temos, por exemplo, na Seguridade Social, lá no Brasil, que inclui a Previdência, a fonte relacionada à base lucro, a base de faturamento e a própria folha de pagamento, né? Então, eu percebo que essa é a melhor solução e outras certamente surgirão. Gosto muito, claro, é muito mais fácil administrar, é muito mais fácil o cumprimento da obrigação tributária, que é o fluxo do dinheiro, né? As transações financeiras, tá? Evidentemente, tem que ser uma alíquota muito pequena, né? Ontem foi comentado, acho que foi o professor Zé Roberto comentou a questão que no Brasil nós adotamos bases de financiamento não para a Previdência, mas como imposto a de transação de operações financeiras, o IOF, né? É uma base que eu também entendo que não deva ser perdida no nosso sistema tributário, né? Não para financiar a Previdência, por exemplo, mas para outras fontes de financiamento. Mas, concluindo, eu percebo que é desafiador, realmente, não tem uma resposta única e gostaria que este financiamento viesse dessas fontes variáveis, né? A respeito da renda, está administrável, né? Quando se trata do imposto de renda, está administrável, por conta até do artigo 129, mas para a fonte de financiamento tem que ser bases diferenciadas.
Obrigado, professor Jorge. Uma coisa que me veio à cabeça de ontem, fazendo a conexão dos vários painéis com o nosso, uma das premissas que se colocou foi a premissa de que o Estado social se baseia no Estado fiscal. Então, o contribuinte vai, pelo menos, não fugir ou vai estar mais consolado de pagar tanto se ele vê que tem o retorno. E o que a gente vê hoje, o peso do Estado, principalmente de servidores públicos, tanto da administração direta ou indireta, acaba influenciando tanto que nós temos duas políticas aparentemente contraditórias. Em relação ao servidor público, você paga o abono permanência para ele não se aposentar, você dispensa de contribuição previdenciária a partir estimulando que o servidor fique no trabalho, no Estado, e, ao mesmo tempo, o que nós vemos? Na administração indireta, o estímulo aos PDVs. Você quer que saia com todas as vantagens. Por quê? Porque realmente o peso da máquina estatal também contribui aí para nós termos mais um elemento a ser pensado nessa equação. Mas vou passar agora a palavra à doutora Caliane Abreu para suas considerações. Obrigada, bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sempre gosto de trazer dados para debates. Então, vou trazer uns dados importantes em relação aos pequenos negócios no Brasil. Eles representam 27% do PIB, geram 52% dos empregos com carteira assinada, 40% dos salários pagos e 8,9 milhões de micro e pequenas empresas existem no Brasil. Então, acho que é um setor e um nicho que precisa, de fato, ter políticas fiscais que incentivem o empreendedorismo. Com isso, eu acho que temos alguns desafios a enfrentar. O primeiro que eu diria, especialmente para as startups, é a questão do stock options e toda essa insegurança jurídica que existe entre a definição, se é um rendimento mercantil, se é um rendimento salarial, né, uma natureza remuneratória. Então, além disso, também a questão do momento da tributação. Esse instrumento ele é usado muito por startups para poder atrair os talentos e se reter esse talento nas empresas, porque as startups não têm um funding para poder pagar salários como as empresas grandes pagam. Além disso, eles também podem ser usados como inclusão social, porque, como sabemos, muitas das pessoas que trabalham em startups, quando há um IPO, se tornam milionários. E nessa agenda tão focada hoje de ESG, é um importante instrumento, não só social, mas também fiscal, porque no momento que se soluciona essa questão com o PL do marco da Stock Options, você passa a incentivar o empresário, além disso também aos trabalhadores, a se juntarem aos grupos de startups. Outro ponto também que eu acho super relevante, embora o cenário econômico não seja favorável, é a questão do marco legal das startups. Os investimentos anjos não mais serem responsabilizados por dívidas das empresas e nem mesmo recuperação judicial. Além disso, os fundos patrimoniais, empresas poderem investir através de fundos patrimoniais, bem como FIPS. Isso é extremamente interessante no momento que eles não se tornam sócios e você dá uma segurança para os investidores anjos. E muitas das startups, do empresário, eles precisam desses investimentos para começar as operações. E isso é muito importante até para você gerar e fomentar esse setor empregos, como eu já analisei aqui na questão dos números. Um outro ponto a ser discutido também é a questão dos dividendos. Em 2020 se falou muito sobre a tributação de dividendos e como seria e etc. E aí fica aqui uma reflexão, se havendo uma tributação de dividendos, seguindo esse alinhamento com o CDE, se não seria também interessante uma redução da carga tributária. Porque é interessante quando a gente percebe que o WOC, que é a taxa média ponderada de capital, que é o custo para a aquisição de dívidas, de financiamento para essas empresas, seja dos próprios acionistas ou de terceiros, como é o caso de bancos, precisa ser acoplada à carga tributária corporativa. Então, se eu tributo dividendos, mantenho a carga tributária da pessoa jurídica e ainda por cima eu aumento o custo de dívida, eu estou
onerando indiretamente também o empresariado. Esses pontos precisam ser realmente debatidos para a gente poder fomentar não só o aumento de trabalho, mas também da inovação em tecnologia, porque acabam sendo incentivos. Recentemente também saiu um tax briefing da OCDE sobre o Brasil, em que fala que se gasta 1.500 horas no ano para uma empresa estar em compliance com a legislação fiscal. Esse também é um ponto que precisa ser analisado com muito cuidado, porque é um gasto indireto. Inclusive, a OCDE faz um comentário interessante, que são recursos desperdiçados porque não geram uma receita para o governo. E aí eu adiciono também que não gera um valor agregado nem para a sociedade, nem para os empregados e nem para a própria empresa. Um outro ponto também é a questão do IVA na reforma, se vai aumentar ou não a pejotização. Eu acredito que não faça sentido, porque para você tomar crédito, você precisa antes pagar o IVA. Então, o resultado será 0. Acredito que essas são as minhas colocações. Muito obrigado, doutora Caliane. No fundo, o que eu vejo? Que nós temos que descobrir caminhos no sentido de trazer para a economia formal todos esses trabalhadores que hoje não têm um marco formal claro. E, para isso, nós temos que estimular, deixar, como dizia um juiz de futebol lá do Brasil, a regra é clara. O que falta hoje, o que eu sinto, Zé Roberto, o que falta é marcos claros com a relação custo-benefício, em que a pessoa saiba se prefere ser assalariada, se prefere constituir uma pessoa jurídica, não forçada a isso. Então, ficam aí mais alguns questionamentos, agora para o Felipe Renaud traçar as suas considerações iniciais, para depois rodarmos aqui o programa. Bom, acredito que vou decepcioná-los, então, porque respostas hoje nós não temos. Mas perguntas, como eu tenho muitas a agregar, eu pedi uma dilação do tempo, inclusive, um aumento do tempo, brincadeira. Queria só quebrar o protocolo, ministro, para agradecer a professora Radassa pelo convite, toda a comissão organizadora, pela gentileza. Estou muito honrado de estar aqui, principalmente a presença de tantos amigos, tantos professores queridos, que eu queria homenagear na pessoa dos professores Scaff e Paulo Aires Barreto, que são professores da Universidade de São Paulo, onde hoje eu sou pós-doutorando e também exerço atividade docente em razão do pós-doutorado. Então, queria cumprimentar a todos e todas. É muito desafiador, primeiro por conta do fenômeno da digitalização da economia. Passamos a ser dependentes dos intangíveis e a pandemia nos distanciou, né? A pandemia tornou normal o trabalho remoto, tornou normal contratar pessoas à distância, o que tem um lado extremamente positivo, mas também tem um lado preocupante, que é o que estamos discutindo aqui, que é o de manter o financiamento do Estado fiscal. O Brasil com um problema de seguridade, que é um problema gritante, é um problema latente, e que, como o professor Rachid bem disse, vem sendo solucionado através de mecanismos de direito financeiro, como, por exemplo, a desvinculação das receitas da União, novas fontes de financiamento, ampliação das fontes de financiamento. O Brasil, desde a Constituição de 88, que sai antes disso, mas especialmente desde a Constituição de 88, passou por diria, uma reorganização de protagonismo tributário, colocando as contribuições sociais no centro da arrecadação, exatamente, dentre outros problemas, mas para dar conta da Previdência, como temos a própria COFINS hoje, o PIS, de certa forma, que pese ter uma destinação específica também, a CSLL, tantas contribuições. O Brasil virou o país das contribuições. E quando nós falamos, né, de trabalho remoto, são muitas as preocupações. Como sustentar o Estado fiscal se, eventualmente, aquele empregado ele não é residente, eu não tenho elemento de conexão, eu não tenho nexos para tributá-lo. Isso vai deflagrar necessariamente, já é uma preocupação imensa, acabo de chegar do IFA, e, enfim, uma manhã inteira discutindo o trabalho remoto, que várias soluções vêm sendo discutidas. Nós temos um prazo para estabelecer residência de 183 dias, vamos reduzir esse prazo,
Vamos considerar o empregado que trabalha remotamente como estabelecimento permanente? Vamos incluir nos tratados para evitar a bitributação as contribuições para financiamento da Seguridade Social? Acho que o Brasil já deveria tê-lo feito há algum tempo, já que o imposto de renda e a CSLL já não solucionam toda a tributação, principalmente dentro da política fiscal brasileira, que é uma política fiscal de tributar na fonte. E acredito que seja esse o caminho. Tributar na fonte de pagamento vai ser o caminho inexorável, vai ser o caminho necessário para se manter a sustentabilidade do Estado fiscal. Não só pelo trabalho remoto, não só pelas dificuldades dessa intangibilização já citada, como também pelo avanço acelerado dos meios de pagamento. O criptoativo deflagra isso também, ele exterioriza isso também, e diversos economistas norte-americanos já vêm sustentando que, se não tributar no momento da compra do criptoativo, pode se tornar impossível se tributar depois. Há alguma divergência lá no nosso grupo de pesquisa de tributação de criptoativos da Universidade de São Paulo, que eu tenho a honra imensa de coordenar com o professor Luiz Eduardo Chueri. Nós temos recebido pessoas especializadas em tecnologia que dizem até nas estruturas de FAS é possível se encontrar, de certa forma. O IRS recentemente declarou que consegue capturar criptoativos de qualquer forma, mas nós sabemos das dificuldades, principalmente para os países de um modo geral, que talvez não detenham todo esse expertise. Então, a fonte de pagamento será necessariamente o recolhedor de tributos para sustentar estados fiscais. E como sustentei na minha tese de doutoramento já há alguns anos, infelizmente, porque já precisa ser atualizada, o consenso é necessário. As barreiras, as fronteiras não são mais suficientes para controlar as idas e vindas, nem de mercadorias, nem de pessoas. As fronteiras não são mais suficientes para controlar o que acontece nas jurisdições. Ninguém fala em flexibilização de soberania, porque seria uma tecnia, mas uma acomodação, um ajuste para que todos ganhem, é um caminho. Foi chamado de utópico, talvez o Pilar 2 demonstre que não seja tão utópico assim. Até porque é uma relação de ganha-ganha, porque senão todo mundo perde. Então, me parece que é o caminho necessário. E como uma consideração final, ministro, só para não me estender, com relação aos empreendedores, é preciso se colocar algo que me parece que foge um pouco, ainda mais no Brasil, em que estamos discutindo reforma tributária, estamos discutindo tantas alterações. E a reforma tributária do consumo hoje, ela não se esgota em si, teremos a da renda na sequência. E é preciso que ambas corram simultaneamente, porque senão a gente perde o controle da carga tributária. A pessoa jurídica é um centro de imputação da renda da pessoa física. Aliás, a rigor, o consumo é tributação da renda de quem consome. Então, quando falamos em tributação, por exemplo, dos dividendos no Brasil, é preciso levar em consideração a carga tributária das empresas. E como foi muito bem dito pela professora Matilde, a questão e também do ministro, da retributividade. Nós temos um Estado social, nós temos uma comutatividade constitucional que vem sendo descumprida. Então, acho que isso é preciso que seja considerado para que a gente não tenha um descontrole da carga tributária. São minhas considerações iniciais. Muito obrigado. Muito obrigado, Felipe. Usando as analogias futebolísticas, nós terminamos o primeiro tempo do nosso painel, vamos agora começar o segundo tempo. E uma das coisas também que eu acho que é muito importante nós levarmos em consideração é a questão também da segurança jurídica, fazendo analogia com o futebol. Hoje, no Brasil, nós temos muita insegurança. Nós ainda estamos no regime pré-VAR. Então, o juiz é a magia do futebol. Um juiz pode decidir uma partida, e é o que está acontecendo hoje no Brasil com o ativismo, a pandemia do ativismo judiciário no Brasil. Então, o que eu ia fazer a pergunta nesse segundo tempo, para a gente terminar o painel ganhando o jogo,
tendo em vista o que a professora Matilde colocou hoje, da internacionalização do trabalho, por um lado, que é fruto da digitalização, o famoso livro sobre o mundo plano, onde você pode digitalizar, você pode terceirizar, você pode fazer o trabalho em qualquer lugar. E aí fica a dificuldade no campo tributário como tributar. Então, a pergunta que eu faria, para todos, né, ouvindo antes a doutora Fernanda, e aí eu começo por ela, né, qual seria a sua sugestão para se conseguir aperfeiçoar a tributação desses novos modelos, fazendo com que nós estimulemos a formalização a uma economia mais formal. Doutora Fernanda. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui. Muito obrigada, professora Radassa, pelo convite. Muito obrigada à organização da FIB pela oportunidade de estar aqui. Eu gostaria de começar o meu discurso também falando sobre a economia digital. Quando a gente fala de economia digital, eu vejo muito que a gente acaba colocando tudo dentro de uma bolha, né? Muitas vezes a gente coloca dentro da caixinha muitas ramificações da economia digital. Do mesmo jeito que quando a gente fala de setores da indústria, a economia digital também tem as suas ramificações e também tem os seus setores diferentes. Quando olhamos para empresas, por exemplo, a 99, a Amazon, o Google, elas são empresas que, apesar de serem da nova economia, da economia digital, são empresas que têm atividades diferentes e que têm um exercício diferente dentro das suas peculiaridades. Então, acho que esse é o primeiro ponto, né, que gostaria de trazer à tona. E explicando um pouco sobre a atividade, por exemplo, da 99 de intermediação, né, que aqui, entrando para o assunto que o ministro bem trouxe. Quando a gente fala das atividades da 99, muitas vezes se confunde com os serviços de transporte. E não, hoje, as atividades da 99 sempre foram de intermediação. O que isso significa? Significa ligar as duas pontas, ligar uma ponta de um passageiro ou de um usuário do aplicativo que precisa de um serviço, com o serviço sendo prestado pela outra ponta. Então, é uma atividade de intermediação que já existia no passado e que, dentro das regras do tributário, que já eram existentes dentro da economia passada, da economia antiga, as empresas digitais também se adequaram e também se espremeram para entrar dentro desse conceito de tributação já existente. E, quando a gente fala das relações de trabalho, eu entendo que é muito difícil a gente trazer esse questionamento para o sistema existente atualmente. E por isso que eu vejo que, acho que até uma provocação aqui as empresas de tecnologia estarem, sim, muito envolvidas com os discursos, principalmente com o Poder Executivo, para trazer novas soluções que sejam viáveis para os dois lados. Então, acho que o principal ponto de ponderação aqui será que realmente as relações de trabalho que a gente tem hoje, dentro do nosso sistema jurídico, eles são eficientes para trazer a tributação, para trazer essa responsabilidade previdenciária para as empresas de tecnologia, ou não? Como tudo foi muito disruptivo, né, e a gente se enquadrando nas normas que a gente tem atualmente, será que agora não é a hora de olhar para o futuro? A gente sabe que essa discussão não é só dentro do Brasil. Essa discussão ela perdura, ela é global, né? Assim, não temos ainda uma resposta. E eu acho que é muito eficiente essa discussão e muito bom poder levar os dois lados. Então, acho que essa cooperação entre o Poder Legislativo, o Judiciário e também as empresas, os contribuintes que estão à frente, que entendem do negócio e que estão ali no dia a dia, né, na operação, e que entendem exatamente qual é as suas ramificações dentro da economia digital, eu acho que só com esse diálogo entre todas essas esferas a gente conseguiria chegar num patamar de tributação. Obrigado, doutora Fernanda. Então, nós vamos fazer agora
rodar a máquina pelo professor Jorge, tentando chegar às sugestões da sua genialidade aí, da criatividade. Menos. Por favor, menos. Grande expectativa. Mas eu gostei da ideia da doutora Fernanda. Por que não a plataforma ser responsável tributária? Né? Por que não, se tudo passa por ela? Né? Mas é algo a se pensar. Um ponto que nós não podemos fazer, penso eu, essa vinculação. É o assalariado gerando fonte de financiamento para a sua previdência. Não, por isso que eu falei, a base tem que ser a mais ampla possível e múltipla possível. Né? Porque você vai ter determinadas situações. Você colocou muito bem a questão do Simples Nacional. Por exemplo, Simples Nacional, você tem determinado tratamento para as pessoas que mais empregam, né? Uma tributação diferenciada para essa pessoa que mais emprega, em detrimento, ou não é detrimento, mas em comparação a outra situação que não há emprego efetivo. Então, não importa, eu emprego mais, no conceito da folha de pagamento é assim, eu emprego mais, pago mais. Mas não necessariamente precisa ser com essa relação, penso eu. Mas voltando, quando se fala nesse novo modelo, nessa nova realidade, a gente tem que pensar, né, distribuir para alguns, né, a própria responsabilidade tributária. A OCDE não gosta muito disso, né? Ela tem essa preocupação muito grande, mas aqui eu gostaria de trazer um ponto, na verdade, 2 pontos. Vou até lembrar aqui o secretário Everardo Maciel. O que nós pagamos são impostos. Não é nem base de cálculo, nem alíquota. A gente paga imposto. Eu estou pagando muito imposto, você está pagando menos. Porque eu estou no acumulado. Não, a gente paga imposto. Né? E a melhor forma é a forma que todo mundo falou, da simplicidade. Né? Temos que ser simples, tal. Pô, mas quando você vai para um modelo de valor agregado, não é um modelo simples. Né? É o modelo mais complexo que nós temos hoje, mas fato. Tá? Outra coisa, cada país tem sua peculiaridade. O IVA está em 100 e tantos países no mundo, ok? Mas cada país tem sua peculiaridade, tem sua cultura, tem seu nível de cumprimento da obrigação tributária. Né? Por essas e por outras, uma grande nação não tem o IVA. Né? Ela não tem o IVA por opção. Já foi estudado, foi pensado, mas o fato são essa observação, essas duas que eu coloquei em termos de imposto, e outra justamente cada país tem sua característica. Nós, no Brasil, temos uma característica própria, voltada para alta concentração de renda. Né? Muito se discute, vamos reduzir a tributação sobre o consumo e trazer para a renda. Como vai tributar 1% da população brasileira? Nós não vamos conseguir compensar com esse 1% da população brasileira o que se arrecada em toda carga tributária. 44% da carga, ela a fonte de financiamento é a tributação sobre o consumo. É muito pesado. Né? Então, dessa forma, insisto, de buscar várias fontes, inclusive, né, se pensar em termos de plataformas, se pensar nessa outra realidade. Queria comentar sobre tributação de dividendos, mas eu acho que o presidente da mesa não vai deixar por conta do tempo. Obrigado, professor Jorge. Antes de passar a palavra para a professora Matilde, me ocorreu aqui que, no fundo, né, a questão a gente poderia resolver indo do efeito à causa. Ou seja, quem mais se beneficia, num Estado social, quem mais se beneficia, não só se beneficia do Estado, se beneficia de tudo que a sociedade pode proporcionar-lhe. Quem mais se beneficia é que deveria contribuir mais.
E é interessante quando pensava, né, se tem um ponto que Marx e Adam Smith concordam, é que toda a riqueza do mundo começou com o trabalho humano. Então, é o único ponto de convergência, me parece, dos dois. Pois bem, quando nós estamos num painel desse, pensando em tributação do trabalho, quer seja o trabalho empregado, quer seja o empreendedorismo, nós podíamos pensar nessa equação, né, e do efeito à causa, tentando encontrar a melhor forma de tributar quem está mais se beneficiando e como. A administração tributária, que me parece um dos problemas mais difíceis de solucionar. Professora, fica aí com as suas sugestões agora. Antes era problematização, agora, como diria um jogador brasileiro, agora nós queremos a solucionática, né? Muitíssimo obrigada. Essa é a parte mais difícil, porque encontrar problemas é muito fácil. Permita-me que pegue em 2 pontos. O professor Rachid falou aqui na questão da diversificação de fontes de financiamento. Há algumas soluções interessantes. Eu também sou muito apologista disso. Não devemos ter todos os ovos na mesma cesta. Devemos tê-los o mais espalhados possíveis, porque se houver uma fonte que falha, em princípio as outras conseguirão responder. E a propósito de financiamento do Estado Social, em Portugal encontrou-se no início, na viragem do século, percebeu-se que o sistema era insustentável. E foi criado um fundo de estabilização financeira da Segurança Social, financiado como uma parte do IVA, um imposto perfeito num determinado sentido, altamente regressivo, mas tem os seus quês de perfeição, e pelo excedente ainda existente de contribuições face a prestações a pagar. E esse fundo é investido em ativos financeiros, maioritariamente dívida pública portuguesa e depois dívida pública de rating A, B e C, consoante as percentagens que estão definidas na lei. É uma fonte diferente. Claro que os Estados, habitualmente, nós temos um Estado não é pensado para existir atividades para gerar lucro. Isto parece um pouco estranho. O Estado vai para os mercados financeiros. É verdade, mas por que não aproveitar esta potencialidade? Lá está, com algum cuidado, e a nossa regulamentação fala, a maior parte é dívida pública portuguesa, portanto, para nós, segura neste sentido, depois rating A, B e C. Obviamente tem que haver cuidados, mas é uma fonte que não tem sido explorada. Felizmente, ainda não foi preciso usar o fundo, mas o fundo está lá. Se for necessário, é uma formulação para podermos usar. Portanto, aqui se calhar mais uma fonte. Por que não? E eu ouvi-o há pouco a falar, por que não usar os mercados? Por que não, de forma residual, pensada, sustentada e avançando cautelosamente, de forma muito cautelosa, porque os mercados são altamente voláteis. E, portanto, nós sabemos que se os Estados todos acudirem aos mercados, a probabilidade de estarmos a contribuir ou para um crash ou para uma crise inflacionista é muito grande. Mas, obviamente, temos que, de forma pensada, sustentada, agir calmamente. E temos, se calhar, que fazer aquilo que estavam a falar há pouco. Já pensamos muito na globalização da tributação das empresas, temos que pensar, se calhar, também, uma sugestão que aparece no último livro do Slamrod, em pensar um bocadinho como é que nós vamos tributar, se é que queremos tributar, os rendimentos do trabalho à escala global e depois reparti-los. Eu estava a ouvi-lo e é verdade, nós habituamos-nos ao princípio da residência, já temos que ir para o princípio da fonte e de uma vez por todas separar aquilo que eu não gosto de separar, Estado fiscal e Estado social. Se calhar temos que ter aí uma ruptura e uma alteração e caminhar um pouco no sentido até da prestação única universal ou da renda básica universal. Num dos modelos, quaisquer que eles sejam, o que eu gosto mais é o participativo, porque acho que de facto faz sentido, ainda assim que haja uma contribuição, mas de forma, tudo isto depois tem um problema que é, como é que nós vamos financiar, por exemplo, esse fundo? Se nós criarmos um fundo, vamos através de impostos indiretos, que são aqueles que conseguem absorver todo o rendimento, porque a verdade, eu costumo dizer aos meus alunos uma coisa, imaginem que nós tínhamos esta belíssima sala cheia de notas de 500 euros, seríamos pessoas bastante abastadas. Agora imaginem que nós não podíamos usar esse dinheiro, seríamos paupérrimos e, portanto, há sempre utilização da renda, é necessário, por isso é que é tão fácil, é fácil detectá-lo, mesmo nas aquisições de serviços.
E, portanto, e dos serviços e dos bens imateriais, ou intangíveis, como preferirem. Eu prefiro os imateriais, mas tanto faz, a designação é indiferente aqui no caso concreto. A verdade é que, se calhar, temos mesmo que ir atrás do dinheiro, procurar o dinheiro e dizer, é aqui, é na tributação na aquisição dos criptoativos, é na tributação da aquisição. Mas atenção, tudo isto é altamente regressivo e aqui, estou a olhar ali para o professor Scaff, que ainda ontem estávamos a conversar sobre isto, estes impostos são sempre altamente regressivos, sempre. E nós temos que equilibrar do outro lado, porque senão perdemos, e aqui os juristas nisto são muito aborrecidos, perdemos aqui justiça fiscal e perdemos aqui equidade. E por isso é que o princípio do benefício, para nós juristas, é difícil de sustentar como princípio base da tributação. É muito difícil porque aqueles que mais beneficiam são aqueles que, em princípio, menos têm e que nós dizemos são menos ricos. E aqui entrando com uma outra questão, que eu não sei a resposta, mas que tem que se avançar, que é rendimento, renda ou riqueza. Portanto, temos que conseguir preciarizar algumas coisas. Os fringe benefits são preciarizáveis, há coisas que nós podemos trazer para o salário com normas precisas. Não temos também que andar atrás de tudo. As empresas também têm que poder diferenciar os seus trabalhadores, as stock options, temos que criar soluções claras e uma coisa que eu não disse ontem, mas tenho que dizer hoje, estáveis. A estabilidade dos sistemas também é muito importante. E acho que essa diversificação de fontes, estabilidade dos sistemas e ter muito cuidado para não ferir a equidade na distribuição de rendimentos e não agravar ainda mais essa diferenciação depois da distribuição interna de rendimentos. Obrigada. Nossa professora Matilde disse que não tinha soluções, mas ela deu toda a equação aqui perfeita para nós chegarmos à solução. Os princípios estão aí. Eu vou passar então a palavra a Carlina Abreu para fazer também as suas sugestões. É interessante falar sobre essa questão, né, dos nômades digitais. Como head de uma empresa head de tax, de uma empresa de meios de pagamento, eu enfrentei muito isso, principalmente na pandemia. CFO mora nos Estados Unidos, time comercial totalmente na América, Ásia e Europa. E é uma preocupação e um desafio. Mas eu trago para reflexão se transferir essa responsabilidade para a plataforma seria o caminho. Porque o empresariado, principalmente no Brasil, já enfrenta tantos desafios e tantos custos indiretos. E hoje, os profissionais mais difíceis no mercado são de tecnologia. Então, eu não sei se essa seria a melhor solução, talvez a mais prática e mais fácil. Mas como é que a gente faz para o empresariado sobreviver e fomentar a inovação e etc.? E a gente precisa lembrar que, como diria a Margaret Thatcher, não existe essa coisa de dinheiro do governo, o que existe são os pagadores de impostos. Então, a gente precisa pensar em soluções que a gente não onere ainda mais o empresariado. E a questão também que a professora Matilde trouxe da estabilidade, a gente precisa realmente de políticas fiscais estáveis. Um amigo meu que é empresário me mandou um vídeo, um dia desses, da CEO da Sephora, em que ela comenta que em 5 anos, 4 anos, ela passou aqui no Brasil com estabilidade econômica e política, mas o grande ponto aqui era a instabilidade fiscal, em que o Brasil ele mudava a regra do jogo durante o jogo. Então, para fazer um planejamento estratégico, como a matriz pedia, era impossível. Eles pediam um planejamento estratégico de 10 anos, ela não conseguia fazer. Foi em 2017 que ela deu essa entrevista. Então, ela falava que eu não consigo nem prever quem vai ser o presidente daqui a 6 meses. E ela usa como exemplo que eles tinham um benefício fiscal em Palmas para poder construir um centro de distribuição e, de repente, não se tem mais. Que uma hora você tem um benefício da questão da folha, depois você não tem mais. E a gente acabou de passar por isso com a questão do julgamento da coisa julgada em matéria tributária. Então, a gente tem tido essa, digamos, política de mudar as regras do jogo no meio do jogo. E isso atrapalha muito o empresariado. E como é difícil para os pequenos empresários, porque uma Sephora tem um funding internacional. E os pequenos empresários? Como é que a gente vai promover a inovação? Como é que a gente vai se tornar competitivo nesse mercado? Como é que a gente, inclusive, vai qualificar nossos empregados? Porque até o custo de qualificação hoje da mão de obra está nas empresas, essa função social. São essas minhas reflexões. Obrigado, Carline. Você me lembrou de uma expressão que meu pai, que é da área específica, usava muito, que no Brasil nós temos uma verdadeira disenteria legislativa em matéria tributária. E eu comprovei isso quando trabalhei com o ministro Gilmar,
na Casa Civil. Nós estamos coordenando um trabalho para a esfera federal, que era a consolidação da legislação federal, que cada tema tivesse um único diploma legal conjugando tudo, consolidando tudo. Passar de 45 mil leis para em torno de uma base de 500 leis. Então, todas as leis trabalhistas teriam um único diploma. Quando eu fui fazer isso, eu estava coordenando, na área tributária, me disseram o seguinte, olha, isso é impossível. Eu perguntei por quê. Porque se nós juntarmos todos esses diplomas e dissermos, essa é a legislação vigente no Brasil em termos de imposto de renda, só imposto de renda, vai causar uma maior balbúrdia, porque também tem um monte de normas aqui que não estão sendo seguidas, que estão vigentes, mas a própria Receita já deu uma arrefecida no seu ânimo de arrecadar. Então, realmente, nós precisamos conseguir também essa regra clara em matéria tributária. Então, agora o Felipe problematizou bastante. Agora eu queria algumas soluções, Felipe. Obrigado, ministro. Professora Matilde, no Brasil, nós tributamos operação cambial, que já é na compra, só que da moeda. Então, e isso chamou muito a atenção, porque parece que só o Brasil, pelo menos no contexto europeu, agora, no seminário da VU, eu estava com o professor Schwerer, apresentamos um artigo, e quando eu falei que o Brasil tributava operação cambial, e lá, como todos os países europeus equiparam a operação criptoativo com operação cambial, que é isenta aqui, na aquisição da moeda, então, não, mas a gente não tributa, isso não é um problema. Eu falei, no Brasil porque, a rigor, se você equipara, no Brasil nós temos só uma moeda de curso forçado, uma moeda Fiat, que é o real, mas caso venhamos equiparar, poderia haver incidência de IOF na compra, na aquisição do criptoativo. Então, eu achei curioso, professora, porque a senhora falou, isso pode ferir questões de conceitos para nós juristas, mas o Brasil ele tem, como o professor Jorge Rachid bem disse, questões muito peculiares. E eu tenho dúvidas, professor Rachid, se nós não temos um imposto sobre valor agregado no ICMS. Tenho dúvidas depois de uma construção, se pegarmos pelo menos, não do ICM, mas desde o ICMS, e depois de tantas disputas judiciais, tanta jurisprudência sobre a tributação no consumo, se não seria melhor só ajustar a tributação sobre o consumo. O que eu quero dizer? Eu acho que há soluções muito mais simples e eficientes. Eu não sei se elas são interessantes, porque eu não sei se elas geram arrecadação imediata. E o Brasil precisa de arrecadação imediata. É o projeto hoje. Precisamos aumentar a arrecadação. De que forma vamos aumentar a arrecadação? Inovando é uma forma eficiente. Toda inovação gera um aumento de carga tributária. Gera eficiência? Que eficiência? A proposta brasileira de reforma tributária, eu acho que falta no Brasil, desculpe a crítica, não quero ser ácido, longe disso, eu sou botafoguense, estou sofrendo um pouco. Para quem não sabe, o meu time não ganha muito tempo no Brasil, estava ganhando o campeonato, agora vai jogar fora. Espero que não, mas então eu estou um pouco, não quero ser ácido. Mas vejam, a proposta brasileira seria trocar 5 tributos por 2, num IVA dual, acomodando a peculiaridade, mais uma vez, federativa brasileira. Na proposta já temos 4, sem limitação de criação de contribuição social, que exerce protagonismo tributário hoje, ou seja, no dia seguinte é possível se criar um novo PIS/COFINS. Como fizemos, se olharmos a exposição de motivo das medidas provisórias que trouxeram PIS/COFINS na sistemática não cumulativa, são contribuições sociais brasileiras, para quem não é brasileiro, estava lá. Um anseio da sociedade, não haverá aumento da carga tributária e observará a justiça fiscal. Sempre palavras bonitas. Tivemos um aumento no primeiro trimestre de 8% da arrecadação da COFINS e mais de 30% do PIS. Então, não adianta faltar sinceridade com uma sociedade que já sofre com a alta carga tributária, porque não é 1% que vai sofrer. 1% tem que contribuir mais. Eu, por exemplo, defendo a tributação dos fundos exclusivos. Fundo offshore é polêmico, eu acho justo.
Caliane, eu acho justo o que o Supremo decidiu com relação à coisa julgada. Não dá para um contribuinte pagar menos que o outro que concorre com ele ao lado. O que não dá é para o Supremo, como vem fazendo. Tudo bem, o nosso sistema de precedentes é imaturo, é recente, é novo, mas não dá para surpreender. Então, não dava para não modular. Então, o que eu quero dizer é que existem soluções eficientes. Eu, por exemplo, vou lançar uma aqui com relação ao que muito se falou aqui, dessa comunhão entre Estado fiscal e Estado social. O nosso Código Tributário Nacional, ministro, prevê que é possível dar em pagamento, a dação em pagamento através de bem móvel. Algo vazio. É preciso ter previsão orçamentária, é preciso que haja interesse do órgão. Ninguém que está vendendo imóvel vai esperar um órgão público antecipar. Não conheço que a Procuradoria tenha validado uma dação em pagamento. Mas veja, ministro, eu lancei essa ideia acadêmica há alguns anos, o município do Rio de Janeiro abraçou, infelizmente por decreto, não por lei. Foi feito um estudo no município do Rio de Janeiro, uma fila de 1 ano e meio para atendimento médico, porque o Estado brasileiro social é uma promessa, não uma realidade. Existem pessoas, o Sistema Único de Saúde é extraordinário, nos dá orgulho, mas, no entanto, há carências profundas de tratamento, de atendimento, de procedimentos. Então, uma fila de 1 ano e meio. A minha proposta acadêmica à época foi: vamos selecionar aqueles prestadores de serviços de saúde, que devem tributos, e eles dão em pagamento os serviços médicos em troca do tributo. O governo federal fez bem isso, em 2 leis, PROIES e PROSUS, mas com entidade beneficente. Você zeraria a fila de atendimentos de 1 ano e meio em 3 meses. Olha como nós teríamos uma eficiência do sistema tributário, claro, para empresas que comprovadamente tivessem insuficiência econômica e financeira para pagar aquele tributo de imediato. A transação é uma excelente medida, mas não é uma panaceia para todos os males. Então, desculpem não avançar muito com soluções no futuro, ministro, mas o presente também urge, principalmente no Brasil. Então, eu também tentei propor algo para o presente. Obrigado. Obrigado, Felipe. Fica sempre essa questão que nós sempre pensamos: será que, para nós abaixarmos as alíquotas, para nós reduzirmos a carga tributária, nós não teríamos que reduzir o tamanho do Estado? Esse é o ponto. O único consolo meu de ter que pagar um imposto de renda alto é que é o Estado que me paga. Então, tudo bem, uma parte está indo embora, mas é a minha fonte pagadora. Mas nós realmente teríamos que pensar num Estado menor, porque o meu pai muitas vezes repete muito isso, né? O Estado brasileiro não cabe no PIB brasileiro. Então, esse é o grande problema. Então, fica a doutora Fernanda aí com as suas observações finais também e sugestões. Obrigada. Bom, eu não vou me estender muito por conta do horário, mas eu só queria reforçar aqui a fala do Felipe, a fala da Caliane. Eu acho que foram bem pertinentes. Hoje, quando a gente fala do compliance tributário dentro do Brasil, ele é um compliance extremamente extenuante e acho que mais do que isso, né? A gente precisa, sim, pensar na simplificação. Quando a gente fala de reforma tributária, eu vejo que, sim, teremos no futuro uma simplificação, mas o processo também vai ser muito moroso e esse compliance tributário que hoje, atualmente, com as regras que a gente tem, já é tão difícil, colocando mais uma regra de transição, né, como que vão ser os próximos anos? A gente tem que pensar nisso também, porque implementar uma regra de transição tributária para a reforma, pensando na reforma, claro, com algumas ponderações aqui, eu entendo que seria muito um custo a mais para as empresas e mais do que isso, né? Pensando, a gente está falando hoje de simplificação, mas o quanto vai ser essa simplificação? Então, fica aqui a reflexão sobre isso
E também da fala da Caliane, que eu achei muito pertinente, que é colocar mais responsabilidades dentro do empresariado, colocar mais responsabilidades tributárias, mais essa questão da extrafiscalidade como uma responsabilidade das empresas. Então, fica aqui o meu questionamento também sobre isso. Obrigado, Fernanda. Antes de terminar, eu fui provocado aqui pelo Jorge, dizendo assim, o presidente não vai me deixar falar a minha segunda proposta, o segundo aspecto, então eu vou mostrar aqui a magnanimidade para que nós concluamos o painel com o Jorge fazendo o fecho final. Senhor presidente, então eu tenho mais meia hora para falar? Não, posso falar em meia hora? Não. Bom, primeiro eu provoquei as plataformas aqui, a turma primeiro eu provoquei as plataformas, a turma reagiu, tá vendo? Depois, não vai dar tempo, mas esse número de 1.500 horas é altamente contestável, nós escrevemos sobre isso, né, aqui lá no Brasil, mas um outro ponto. Mas o foco desse painel foi realmente forma de tributação nessa nova realidade que nós temos. Eu acho que aí eu estou muito nessa linha de buscar as mais variadas fontes, inclusive as novas, quando eu mencionei a plataforma, inclusive as novas e outras que virão, e que certamente virão. Você até comentou, Felipe, a história lá do criptoativo, né, que é uma realidade, isso vai acontecer e cada vez mais. Então, é isso, ministro. Eu acho que dentro do tempo aprazado. Muito bem. Então, para concluir esse painel, eu vou pedir uma salva de palmas para a aniversariante de hoje, que é a Fernanda Ogata. Meus parabéns! Então, está encerrado o painel. Muito obrigado.